Boa noite, meus irmãos, meus queridos irmãos. Que alegria poder estar hoje, mais uma vez, conversando com vocês, falando aqui a respeito dessa doutrina tão especial, essa doutrina consoladora, estudando as mensagens, os ensinamentos que Mestre Jesus nos deixou. E muito bom estar com vocês de novo, feliz aqui, agradecido ao Centro Espírita Capitão Vendramini por essa oportunidade. Vamos nos preparando então para o nosso estudo do Evangelho de terça-feira, né? Quem desejar, separa aí um copo d'água para que durante o nosso estudo essa água seja fluidificada. Vamos aguardando nossos irmãos se conectarem conosco. É muita alegria, gente. Estou muito feliz de estar com vocês para a gente tratar de uma coisa tão boa, né? Tão importante na nossa vida, que é uma reflexão, um estudozinho, uma reflexão a respeito dos ensinamentos do Mestre Jesus. Ele que nos orienta, Ele que nos guia, Ele que nos mostra o caminho que devemos seguir para a nossa evolução espiritual, para a nossa felicidade. Então, agradecidos aí ao Centro Espírita Capitão Vendramini pelo estudo do Evangelho de hoje. Nós vamos elevando nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz para que a gente possa fazer uma prece e iniciar a nossa conversa de hoje. Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, mentor da nossa casa, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus para estudar a sua palavra. Orientação, luz para nossos estudos, que possamos aproveitá-los. E viemos pedir pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pelo momento difícil que atravessa, pelos nossos irmãos sofredores, todos eles, especialmente ainda, infelizmente, os adoentados com essa doença do Covid e os seus familiares. Mas o consolo, a serenidade para enfrentar suas dificuldades. Agradecidos então por tudo, pedimos permissão, Pai, para iniciarmos o estudo do Evangelho de hoje. Graças a Deus que assim seja, e pedindo ao mundo espiritual que coloque em nossa água os fluidos benéficos do laboratório divino para nossos males físicos e espirituais. Então, meus irmãos, eu vi aqui uma baixa por causa de problema da internet. Eu espero que isso não venha prejudicar o nosso trabalho, não tem dado esse problema aqui, graças a Deus. Hoje, então, nós vamos tratar do número 38, do estudo 38, Palavras de Vida Eterna, esse livro aqui. O título é Salvar-se. A gente, antes de iniciar aqui, propriamente, o nosso estudo, eu queria saber se todos andam abraçando Jesus, né? Vamos lá para aquela nossa campanha, abrace Jesus quando for fazer prece a Ele, quando se sentir entristecido, precisando de uma ajuda, precisando do apoio do mundo espiritual, abraça Jesus. Nós vamos iniciar então o estudo número 38, Salvar-se, do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Esse texto desenvolvido aqui por Emmanuel, ele tirou de Paulo, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. É o seguinte: palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. É desse texto do Evangelho que Emmanuel vai discorrer. Essa epístola foi escrita a Timóteo na Macedônia.
é a primeira das chamadas pastorais. Pastorais porque Paulo enviava cartas, orientação para aqueles que estavam fazendo o serviço de pastores, né? Pastorando aí o rebanho dos cristãos, né? Nela, então, o apóstolo orienta Timóteo sobre as suas obrigações, sobre o seu trabalho de levar a palavra de Jesus. Vamos, então, ao texto de Emmanuel, o texto 38, Salvar-se. Eu vou fazer a leitura dele. É digna de nota a afirmativa do apóstolo, que disse, né? Palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é o versículo. É digna de nota a afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgurem de imediato entre os anjos no céu. Assinalemos que logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo em que lhe antecedera a vinda gloriosa. Então aqui Emmanuel está comentando que logo depois que Jesus passou e deixou a sua mensagem, tudo continuava na mesma. Aparentemente o mundo era o mesmo. Vamos prosseguir. Mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder, os judeus permaneciam algemados a racismo infeliz, os egípcios desciam à decadência, os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Os senhores continuavam senhores, os escravos prosseguiam escravos. Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações, o espírito, né? Intimamente. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, a coordenação por chama divina, começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Outra pausazinha aí, né? Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extinga no mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. E encerra sempre atitudes com relação ao próximo. Gente, vocês perdoem aí, a internet está com algum problema, não é costume, está acontecendo isso aqui. Bom, vamos continuar então, vamos comentar agora esse texto que disse Emmanuel. Então Jesus não veio como Salvador para tomar sobre si os pecados da humanidade. Então ele não veio tirar os pecados, como muita gente prega, né? Ele veio na condição de redentor da humanidade, veio ensinar o caminho da libertação espiritual, pelo conhecimento da verdade, como ele disse que a verdade nós iríamos conhecer e a verdade nos libertaria, né? No esforço pessoal de melhoria íntima, na vivência dos preceitos evangélicos, a gente seguir os ensinamentos que ele deixou, né? É aquela história de que Jesus não veio nos salvar, libertar dos pecados, né? Ele veio mostrar o caminho. É aquela história de ensinar a pescar, não dar o peixe, ensinar a pescar. Jesus veio nos ensinar a pescar. A salvação não se realiza de forma miraculosa. Nós não vamos ser salvos assim por uma graça, mas gradativamente no curso eterno da vida. Ou seja, Deus nos concede todos os recursos para realizarmos em nós o trabalho de redenção espiritual, que acabou ficando aí esse rótulo inadequado de salvação, né? Que como se Jesus fosse nos livrar dos pecados.
Não é. É um trabalho constante que cada um vai fazer em si mesmo para seu crescimento espiritual, seguindo os ensinamentos que Jesus nos deixou, dando todas as condições. Possibilidades e potencialidades são colocadas à nossa disposição. Deus nos deixa isso, né? E o nosso livre-arbítrio, evidente, para quem quiser, quem desejar. Mas o trabalho, ele é pessoal, intransferível. Nós temos que conquistar as coisas. Nada vem de graça. É mérito. Nós conquistamos uma elevação espiritual. E outra coisa, nós não podemos evoluir por ninguém. Não adianta a gente querer que uma pessoa evolua espiritualmente, a não ser que ela deseje realmente, de coração. Então, salvar-se é educar-se, tá? Salvar não é ser batizado, não é ser filiado a qualquer escola religiosa, qualquer religião, não é. Nem muito menos a observância e a prática de rituais e práticas exteriores, né? O que vai nos redimir, o que vai nos proporcionar uma elevação espiritual, um progresso, é o trabalho longo e persistente, diário, de autoeducação, de atitudes, né? Nas vidas físicas e fora delas também, né? Nas atitudes nossas, no nosso dia a dia e também no nosso trabalho de aperfeiçoamento espiritual, nossos estudos e tudo mais. Nesse texto de Emmanuel tem uma frase que chama muita atenção, é a chave de todo esse estudo, na minha opinião. A frase é a seguinte: salvar-se, pois, não será subir ao céu com alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extinga no mundo. Essa é a frase-chave da nossa leitura. Esse é o nosso trabalho, tá? É extinguir o mal no nosso planeta. E aí a gente, com o auxílio da doutrina espírita, vem aquela história, né? De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Então, o importante para nós agora, o mais importante é o que a gente está discutindo aqui, é o que eu vim fazer aqui, o que eu vim fazer encarnado, né? O que eu estou fazendo aqui? É esse degrau que a gente precisa subir e auxiliar e dar a mão ao próximo, facilitando a subida e a caminhada do nosso irmão. Fraternidade, humanidade. A gente deve pensar, nós mais maduros um pouco então, né? Tem gente que diz assim: não devo pensar em que filhos eu vou deixar para o mundo, mas que mundo eu vou deixar para os meus filhos. Eu acho que é as duas coisas. Nós temos que focar esses dois aspectos. Nós temos que pensar que filhos eu vou deixar para esse mundo, educando meus filhos, auxiliando eles na sua compreensão, na sua escalada espiritual, no seu progresso espiritual, dando orientação para eles. Não posso evoluir por eles, mas posso mostrar o caminho, assim como Jesus fez conosco, não é? E que mundo eu vou deixar para meus filhos? Então, que a gente lute contra as injustiças, que a gente lute para chegar à luz aos nossos irmãos, a verdade, que a gente possa ser bons exemplos de dignidade, de moral, que a gente seja humano, fraterno, compreensivo, que a gente tenha capacidade de escutar quando precisar um irmão, de dar uma palavra amiga quando ele precisar, de emprestar um ombro quando ele tiver necessidade. Isso é o nosso trabalho, é o que nós viemos fazer aqui. E uma coisa que ajuda em muito a nossa evolução espiritual, nós precisamos de autoconhecimento. Santo Agostinho nos auxilia um trecho que ele deixou, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a pergunta número
919, que é conhecimento de si mesmo, que eu vou ler rapidamente aqui o textozinho importante que Santo Agostinho passou para Kardec no trabalho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Essa foi a contribuição preciosa que Santo Agostinho nos deixou. Evangelho segundo o Espiritismo, 919. Que a gente possa fazer isso analisando verdadeiramente nossas atitudes, repassando o nosso dia, o que nós fizemos, como nós agimos com o próximo, e avaliarmos imparcialmente, nos colocando no lugar dos outros, pensando como outra pessoa iria agir se eu estivesse no lugar dela. O que outra pessoa pensaria das minhas atitudes? Como eles estão vendo as minhas atitudes, né? E ouvir especialmente aquelas pessoas que são algum desafeto, porque muitas vezes os amigos não falam aquilo que nós precisamos ouvir, e nossos desafetos muitas vezes nos falam verdades. Eles são muitas vezes nossos maiores professores, tá certo? Então, encerrando o nosso estudo desse trecho de hoje, do número 38, salvar-se, o que a gente pode fazer assim como um resumozinho, né? Na verdade, Jesus, ele veio e plantou uma semente no nosso mundo. Ele plantou uma semente no nosso meio. E ele escolheu 12 auxiliares para regar essa semente, para que ela frutificasse. Ele escolheu 12. E esses 12 fizeram o trabalho deles, que precisava ser feito. Jesus sabia quem estava escolhendo, né? Jesus não escolheu qualquer um. Ele conhecia a potencialidade de cada um deles. Não que eles fossem perfeitos, como nós não somos ainda 2000 anos depois. Mas nós estamos na caminhada, né? Ele escolheu esses 12 auxiliares que passou o tempo deles. Hoje cabe a nós nos salvarmos e encaminharmos os nossos irmãos, encaminharmos eles, auxiliarmos a sua caminhada, auxiliar na salvação de nossos irmãos, dando exemplos de amor, de fraternidade. Isso é dar continuidade ao trabalho que Jesus veio realizar. É nós estarmos realizando o trabalho de Jesus. Olha que bênção, que coisa maravilhosa a gente imaginar que nós estamos fazendo o trabalho de Jesus. Pois é isso, salvar-se. Para a gente se salvar, é preciso que a gente percorra esse caminho da melhor forma possível, com atenção no dia a dia, com atenção nas pedras, com atenção com quem está do nosso lado, visando aquela luz diante de nós, que Jesus veio nos dizer qual é essa luz. São as nossas boas atitudes, as nossas boas intenções. Tá certo, meus irmãos? Então, muito obrigado por terem nos acompanhado nessa reflexão desse texto tão bom, que tanto nos ajuda. Se a gente conseguir tirar daqui esses ensinamentos, colocando em prática, atingimos perfeitamente o nosso objetivo e o objetivo de Emmanuel, quando nos manda esse recado, e acima dele o Mestre Jesus. Vamos então elevar nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz para uma prece, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Deus Pai, Mestre Jesus,
Dr. Bezerra de Menezes, muito obrigado por essa reunião, por esse estudo, por essa reflexão a respeito das palavras do Mestre Jesus, de um de seus ensinamentos. Muito obrigado pela atenção, pelo esforço de vocês em nos ajudar, em nos orientar, que possamos ser receptivos às boas emanações, aos bons fluidos que vocês nos emanam. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, vamos beber a nossa água fluidificada e tenham uma ótima noite. Obrigado por nos acompanhar, obrigado ao Centro Espírita Capitão Vendramini e até a próxima, meus irmãos.